Pois então, dando continuidade à questão da interrupção nas aplicações, nós vamos agora observar alguns pontos que fazem parte dessa interrupção. Relembrando, a interrupção faz parte da aplicação do Reiki, certo? A interrupção faz parte, é um evento pertinente à aplicação que traz informações que a gente pode ou não observar, pode ou não avançar. A causa de todas as interrupções, de tudo que acontece, é o fluxo de energia. Né? Você está fazendo uma aplicação, oferecendo uma energia para a pessoa, então tudo que ocorrer, a causa é isso. Legal. Precisamos esquecer um pouquinho isso de é bom, é ruim, é certo, é errado, para a gente observar um pouco melhor com certo distanciamento. Né? Temos também a questão de que temos o reikiano, que aplica ocasionalmente, né, para em si mesmo, nos familiares, nos amigos, e o terapeuta, que é uma dinâmica um pouco mais intensa. E dentro das questões de observação, nós precisamos dividir também no sentido de quem está aplicando, tem um comportamento, tem uma observação, tem uma reação, e quem está recebendo tem outro comportamento, outra reação. São âmbitos diferentes, embora façam parte do mesmo processo. Né? Olhares diferentes. Ok. Vamos conversar hoje, então, só sobre o cliente, só sobre a pessoa que está recebendo o Reiki, né? Como que ela reage. Tá? E que situações podem causar a interrupção. Eu acho que a primeira situação que a gente tem que colocar é de uma orientação correta. Muitas das interrupções teriam sido resolvidas, evitadas ou postergadas se o reikiano tivesse explicado a dinâmica da aplicação. Certo? Algo que é assim delicado, principalmente para quem não tem muita experiência. Para o terapeuta, sim, né? Quando eu fazia minhas aplicações presenciais, principalmente nos primeiros atendimentos, eu sempre explicava a dinâmica, o que era possível acontecer, o que não era, o que era recomendável, e solicitava para a pessoa reagir de uma determinada forma. Muito ocasionalmente, a gente acaba esquecendo pela pressa, pela correria, ou pela interação com uma determinada pessoa. Pode acontecer. Mas, em geral, é importante que você sempre lembre, né? Como é que é a dinâmica, como é que vai se processar, como você prefere lidar com isso. Então, esse é um dos principais pontos que a gente tem, né, para evitar ou para minimizar a questão da interrupção, a orientação adequada. O cliente vai se deitar, você vai começar, vai terminar e tudo mais. Cada um tem uma dinâmica diferente. O segundo ponto que eu colocaria é a questão da confiança. Esse também é uma pedra fundamental. Confiança você não compra no supermercado. Confiança você não granjeia pelo nome, pelo outdoor grande que você mandou colocar, pelo consultório, pela sala de atendimento linda, maravilhosa. Isso não granjeia confiança. Isso pode fazer com que você tenha um voto de confiança, que é diferente. Né? Então a pessoa resolve confiar em você. A pessoa aceita confiar em você, a priori, para depois formar a sua ideia. Então a confiança é algo que tem que ser trabalhado, tem que ser construído, de ambos os lados. Confiança de quem recebe, confiança de quem está aplicando. E isso é verdadeiro não só para o reikiano que aplica nos amigos, nos familiares, quanto com o terapeuta. A confiança vai sair em ambos os lados. Às vezes é até mais difícil trabalhar com amigos e familiares, né? Às vezes é até mais difícil trabalhar com eles. Às vezes a nossa empolgação em oferecer o reiki acaba contando. Aqui nós temos mais um telemarketing. Hoje eles estão intensos.
Então a confiança, sem sombra de dúvida, é um segundo ponto muito marcante. É claro que ela vem naturalmente à medida que você faz as aplicações, a pessoa recebe, vai se trabalhando, vai se conhecendo, vai desenvolvendo isso aí, o seu trabalho, a sua postura, a sua tranquilidade, a sua abertura para explicar, para orientar, a sua educação, a paciência, tudo isso são fatores que vão construindo essa confiança mútua, e a partir do momento que há a confiança, a coisa flui muito mais. Certo? Com base nessa confiança que se constrói, as coisas vão melhorando. Mas as interrupções não ficam condicionadas a acontecer no começo e não acontecer no fim. Não. É uma dinâmica interessante que a gente tem que observar. Às vezes, no começo, onde não há confiança, não há nem conhecimento de quem vai aplicar e quem vai receber, as coisas fluem muito melhor do que lá adiante. Então, precisamos ponderar em que momento está ocorrendo a interrupção, que tipo de interrupção é, né? Como é que está isso aí? Como é que está essa questão de confiança? E aí a gente consegue avançar. Legal. A aplicação em si do Reiki, ela pode ser fonte de problemas que geram interrupções. Porque, dependendo da forma como o terapeuta se porta, e dependendo da forma como o cliente, a pessoa que está recebendo o Reiki, tem expectativas, isso pode ser fonte de conflito. Que seria o terceiro ponto que a gente teria, né, com relação às interrupções, os conflitos. Para o reikiano, para quem está aplicando Reiki, a gente precisa sempre saber até que ponto a gente pode avançar, até que ponto a gente pode abordar, até que ponto a gente pode falar certas coisas, expor. Até que ponto as nossas crenças têm que ser defendidas e às vezes empurradas para o outro. Isso é um detalhe crucial. Por quê? Porque às vezes nós temos um reikiano ou um terapeuta muito entusiasmado, nós temos um reikiano ou um terapeuta que mistura muitos conceitos, que foge do assunto, que aborda muitas coisas, que verdadeiramente fala demais, traz muita coisa, muitos horizontes, e nós temos a pessoa que vai receber com seus medos, com suas inseguranças, com suas dúvidas, com suas dificuldades, e se defronta com ideias e conceitos muito distantes da sua realidade. Isso vem com o tempo, tanto para o reikiano quanto para o terapeuta. É preciso aprender, né? Conhecer um pouquinho a pessoa, dosar o próprio entusiasmo, a própria confiança, para que a pessoa que está recebendo consiga interagir adequadamente, não surja um conflito, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma aplicação em alguém e você começa lá uma oração, ou você começa a cantar um ponto de umbanda, ou você começa a entoar um mantra, e essas coisas são contrárias às crenças do outro. Mas aí o reikiano, ou mesmo o terapeuta, não quer abandonar, porque essa é a minha preparação para a aplicação. Se eu não fizer essa preparação, a aplicação não funciona. Então são ideias que o reikiano tem que ponderar. Porque essas crenças entram em conflito com a crença do outro. O cliente tem, às vezes, uma expectativa de chegar num local tranquilo, sereno, onde ele vai receber uma boa energia, e chega e encontra um reikiano falante de tudo. E aí nós temos conflito de novo. A pessoa vai se retraindo, a pessoa vai, né? Então, seja o reikiano que vai oferecer para aquele amigo, a gente chega falando de um monte de coisa, e a pessoa vai se fechando, e você vai se abrindo, e nós temos conflito de novo.
preciso doar. Essa responsabilidade é muito maior para quem está aplicando. Muito maior. Você tem que se observar e se adaptar às mais diferentes situações, e você tem que identificar no outro esse conflito emergente. Porque aí, na hora que você vai para a aplicação, aquele conflito às vezes se manifesta. Nós vamos ver depois como que isso se manifesta. Então esses conflitos têm que ser gerenciados com muito cuidado, com muita amorosidade, com muito acolhimento, com muita racionalidade. Às vezes, por conta da amorosidade, a gente aceita coisas demais, que aí quem fica incomodado é o reikiano. Ah, mas eu não posso falar nisso, eu não posso isso, eu não posso. A gente fica cheio de dedos, aí você não consegue se entregar para a aplicação. Então, esses conflitos têm que ser gerenciados, porque eles vão se manifestar, às vezes não nesses momentos iniciais, mas durante a aplicação. Certo? A preparação do local, e junto com isso, somado, a gente pode somar a questão anterior, né, da explicação, também é fundamental. Porque se você está num ambiente que a cada 10 minutos toca uma sirene, ou a cada 10 minutos alguém liga uma máquina lá, e você não explica isso para o cliente, aí você está tudo legal, tudo fluindo muito bem, a pessoa deita na maca, o amigo senta na cadeira do papai, pronto, você começa a pegar interrupção. Então, esse ambiente tem que ser trabalhado, tem que ser explicado para quem vai receber e tem que ser trabalhado pelo reikiano, para que uma provável interrupção possa ser trabalhada de uma maneira adequada. Isso é muito importante. É claro que são situações ocasionais e são situações às vezes permanentes. Por exemplo, quando é na sua casa, você sabe quando vai ter um evento ou se está acontecendo alguma coisa. E aí você consegue gerenciar, marcar com a pessoa outro dia, né? Tá, olha, para a gente evitar algumas interrupções, aqui meu vizinho está com uma obra, vamos deixar para outro dia. Ou vem de manhã porque de tarde acontece isso. Quando é um terapeuta trabalhando com essa questão, ele tem que identificar, né? Às vezes uma obra no prédio, uma obra na rua, às vezes numa proximidade com o estacionamento, que toda hora toca um alarme. Então essas questões ele tem que expor antes do início da aplicação, para que a pessoa, né? Então ele vai dizer, olha, quando você escutar, fica tranquilo, porque faz parte, está envolvido aí, eu vou dar uma paradinha aqui e depois a gente vai continuar. Então esse é um dos aspectos também que precisa ser observado. Responsabilidade maior, né, do reikiano, do terapeuta, mas também questão de quem está recebendo. Que tem, quando o reikiano ou quando o terapeuta já tem essa habilidade, a gente identifica. Mas às vezes o próprio cliente traz no seu bojo as razões da interrupção. Então, por exemplo, a pessoa não gosta que toque no cotovelo. Pode tocar em qualquer lugar do meu corpo, mas tocou no meu cotovelo, eu dou um pulo. E você vai aplicar reiki. Pois é. E aquele cotovelo que não pode ser tocado, você vai tocar. Na hora que você toca, o cliente pula da maca, pula da cadeira do papai, cai do sofá. Um exemplo grosseiro, mas que é muito mais comum do que vocês imaginam. Acontece muito. Tem pessoas que, por alguma razão temporária, está machucado o cotovelo, ou por uma razão emocional, ou alguma razão de crença, não pode tocar no meu cabelo, não pode tocar na minha orelha, ou coisas assim. Então, são fatores que vão gerar a interrupção e que vem do cliente, muitas vezes, né, falar, ou do reikiano, ou do terapeuta orientar como reagir e pedir essas informações. Né? Quase aquela questão, você é alérgico a algum medicamento? Né? Antes de se dar anestesia, antes de dar medicação, você tem algum caso para relatar de alergia? Então, essa conversa inicial que é fundamental,
vai trazer essas questões. Parece muita coisa, né, gente? Parece muita coisa. Às vezes a gente pensando nesses pontos todos, Luiz, eu nunca vou fazer uma aplicação de reiki. Não, nem a pau vou fazer uma aplicação de reiki. Nem a pau, Juvenal. Não. É muita coisa para se pensar. Na verdade, são coisas que entram dentro de uma dinâmica de atendimento do profissional, que entram numa dinâmica de aprendizagem do reikiano, né, de saber se portar, de saber se comunicar, e que são muito tranquilas, muito tranquilas. Você faz, você interioriza elas, você já nem pensa, tem que fazer. Não é um checklist lá que você interminável que você vai ter que verificar. Mas você vai fazer a aplicação a um amigo e tem ali a furadeira que liga de vez em quando, você diz, olha, vai tocar uma furadeira terrível daqui a pouco, mas não esquenta, eu vou parar um pouquinho aqui, depois eu continuo, assim, do ponto que eu estava, não te assusta. Né? O terapeuta vai dizer, olha, nosso estacionamento aqui perto é um horror, de vez em quando toca um alarme lá, dispara, mas fica tranquilo que é um barulhinho lá no fundo e a gente segue a aplicação. Né? A confiança está sendo construída muito naturalmente pelas relações das pessoas, com certos cuidados, principalmente por conta do terapeuta, né? Às vezes até por conta do reikiano, que vai aplicar na sogra, vai aplicar na prima, coisa assim, ou no primo, né? Mas vai se construindo aos pouquinhos. O que eu estou trazendo aqui são coisas para você pensar a respeito, para que quando elas surjam, para que quando elas aconteçam, você não se encontre numa situação de, puxa, e agora? Aí você trava, não sabe o que fazer. Né? Então, não é tão complicado. Não é tão complicado. Mas entender essa dinâmica toda faz parte do processo de você se tornar um reikiano, né? De você se tornar também um terapeuta. Legal? Voltaremos para mais um. O assunto é interessante.